agora o que seria esses dois elementos. O que seriam as funções? O que mais? Seria uma espécie de força ambiental assim, que faz o ser humano agir de uma maneira destrutiva ou construir um ambiente. Forças vitais, que mais? O que seria a emoção? Deixa eu ver. Visitem a anotação de vocês, tentem puxar. Quando a gente fala sobre essa ideia dos nossos sentimentos, dessa ideia de falar algo ou se inquietar sobre algo, e quando é perguntado como é que vocês estão, e a inquietude de dizer é para dizer mesmo. Isso é um ato e uma inquietação que convida a pulsão. Mas por que esse sentimento de externalizar sobre si, ou esse sentimento de se incomodar um pouco sobre si, ao ponto de não sabermos qual energia vamos utilizar para inquietar-se sobre a nossa própria existência? Aqui eu fiz uma inquietação na aula sobre a pulsão, que foi sobre a escolha de vocês, principalmente estarem no curso de psicologia. É fazendo essa mesma narrativa a partir de um semestre que se finaliza. Quem tem interesse de continuar o curso, levanta a mão. Quem acha que dá conta de ir até o final do curso? Quem já pensou em desistir? Por outros motivos, quem mais? Saúde, quem mais? Esgotamento. Quem mais? O que foi que convidaram vocês a pensar em desistir do curso? Algum sentimento do seu não sei que você consiga externalizar, algum fenômeno, não precisa adentrar na situação pessoal, mas algo que lhe convidou a perceber que o curso poderia lhe convidar a elaborar. A nova é tipo roxo escuro e o medo é tipo lilazinho. E aí a pergunta é, por que estão aqui? Diante de todos esses fenômenos, e agora eu vou fazer uma outra pergunta. Diante do reflexo da nota de vocês, diante de todas as disciplinas, vocês continuariam aqui? Sim. Por quê? Porque temos o objetivo de concluir, temos o objetivo de atender, temos o objetivo de ajudar, de contribuir. Tem muitos objetivos aí envolvidos, né? A vontade é de desistir todo dia. Por conta das outras escolhas, não do curso em si. E que bom que esse sentimento existe. Porque significa que ao relacionarmos com a sociedade, estamos nos impactando. E se isso ainda nos causa interferência, é porque ainda estamos com pulsão de vida. Porque buscamos objetivos mesmo através da dor. Mesmo através dessa inquietude, desse sentimento de projetar em nossas relações o que seria esse lugar de prazer, o que seria esse lugar de satisfação e muitas das vezes de querer provar ao outro ou a si mesmo uma consequência dessas nossas escolhas. Embora outros âmbitos nas nossas relações possam não ter nenhuma relação positiva, buscamos ancorar em algum outro tipo de lugar algum sentimento favorável, justamente como essa ideia de pulsão. Porque vamos querer justificar a nossa ideia do viver por várias instâncias. Alguém aqui conhece ou sabe narrativas ou experienciou a sensação de querer tirar a própria vida? Sim.
Alguém aqui já fez aquela fala: eu queria desaparecer. Certo? Essa narrativa é uma busca pela morte. Eu quero sumir e nunca mais voltar. É uma narrativa ensaiada justamente quando a pulsão de morte ela começa a nos trazer algum elemento de interferência dos nossos desejos outros. Porque agora passamos a ter uma inquietação de se nossas escolhas, elas de fato são eficazes para trazer a nossa sobrevivência. Alguém aqui já se questionou se realmente terá dinheiro suficiente para morrer de fome? Essas inquietações que a sociedade nos causa e até mesmo a imaginação do que é ser adulto nos convida justamente a ir atrás de um lugar que a gente muitas das vezes não sabe. O que é ser adulto? Já que a gente transitou por uma relação na qual Freud ele fala que o inconsciente ele é infantil, mas que a narrativa do adulto ele transita por uma perspectiva histórica e sócio-histórica de si mesmo, diante de uma ideia, de uma fase psicossexual, na qual ele fala que se essas fases não forem atendidas, esse sujeito ele não vai ter uma relação de satisfação, ele vai ter alguma desorganização ou algum pensamento que possa causar desequilíbrios na sua personalidade. Passado por isso, o que é ser adulto? O que é tornar esse fenômeno da adultez? Como é que vocês se imaginaram ser adulto? Porque agora estamos numa condição de estar num nível de reflexão superior que convida justamente essa ideia, você se torna superior a uma ideia e um raciocínio social a partir da ciência da psicologia. Mas, afinal de contas, o que é ser adulto? Uma ideia de responsabilidade e o que mais? Quando vocês se imaginam, quem aqui se acha adulto, levanta a mão. A fase do desenvolvimento humano fala que o jovem adulto é a partir dos 18 aos 30. Dos 30 aos 63 é a adultez. Certo? Então, se não chegou ainda na fase dos 30, vocês ainda são jovem adulto. É um processo de transição entre a puberdade, a ideia de uma adultez em juventude, mas que não é ser adulto. Essa ideia de responsabilidade existe muitas inquietações. Porque se a gente for pegar uma ideia de responsabilidade, qual é o sujeito que não existe no ato da responsabilidade? E aí a gente pode entender uma classificação de responsabilidade mútua. O adolescente tem suas responsabilidades, a criança tem, o bebê tem, o adulto tem, o sujeito intermediário e até a vida idosa. Agora, quais são essas responsabilidades aí? Talvez a gente possa classificá-las. Porque vai de acordo com as nossas necessidades, conforme as nossas fases de vida. Só que se o processo de existir, ele é totalmente complexo e totalmente dificultoso nomear, como a nossa ordem psíquica, ela elabora essas ideias de pulsões. E aí, a partir dessas inquietações, quando Freud ele vai trazer uma narrativa e uma busca de nomear essas estratégias psíquicas. Porque aqui a gente falou da tópica do id, do ego e do superego, falamos das fases psicossexuais, enquanto essas energias. Agora, se são energias e não tem como a gente encontrar uma lógica física, como é que se apresenta esses fenômenos? Na personalidade. Na personalidade na qual a gente transitou na história sobre as espécies. A partir do filme, Ceci, assim como os outros, traziam comportamentos de atuação sobre os seus fenômenos do passado, que convidavam eles a um olhar sobre esses fenômenos que trazia elementos do inconsciente. Mas elementos esses que, a partir da associação livre, Freud ele vai identificando, rastreando, investigando o inconsciente
a partir dessas narrativas. Só que era fácil esse processo? E aí a gente vai entender os campos analíticos da psicanálise, que convida a gente a entender essas atuações que o sujeito ele vai utilizar como representação do sujeito na psicanálise. Quando eu falo a ideia de repressão ou recalque, no filme Freud ele traz uma narrativa nessa expressão. Mas o que seria o recalque para vocês? Qual é a imagem que vocês veem ou que sinaliza na interpretação de vocês sobre a palavra recalque? Uma barreira. Barreira, insegurança. Você deletar experiências desagradáveis. Deletar experiências desagradáveis, o que mais? Pode lembrar até de Valesca, a propósito da cantando. O seu recalque passa longe. Mas, o que seria o recalque para vocês? Para mim ainda assim seria uma barreira, mas de uma forma ainda que meio que fina. Porque de uma certa forma não ainda perpassa ali coisas mesmo que mínimas do inconsciente. Por isso, o comportamento. Perfeito. O que mais? Utilizando as narrativas que trouxeram, o que mais vocês podem trazer? Quando uma pessoa ela está num processo de recalque ou repressão. Forma de esconder os traumas, perigo voltando. Depressão também. Insegurança. A patologia depressiva, ela é um fenômeno onde os sintomas eles podem vir a caráter da depressão recalcada, mas não necessariamente a patologia precisa ser um recalque, certo? Mas tem algumas depressão que pode ser. Sim, a maioria, e aí a gente vai ter que começar a entender. Esses campos, eles vão sinalizar uma linguagem interpretativa do inconsciente. São mecanismos de defesa do nosso corpo. A partir de um olhar da psicanálise, a palavra recalque ela vem justamente com essas barreiras psíquicas, porque o sujeito ele vai reprimir, ele vai retirar de cena o olhar desses lugares de angústias e sofrimentos, convidando a si uma ideia de evitação. Eu não quero acessar isso. Logo, essa informação é dolorosa, eu vou recalcá-la. Porque se me causa tamanha dor, não faz sentido eu deixá-la no meu campo consciente. Eu não quero entrar em contato com esse sofrimento constantemente. E muitas das vezes, a ideia de contato com esse sofrimento pode vir causar patologias exemplificada ou sinalizada por você a depressão. Por quê? A gente vai ter que entender que as patologias, elas vão ter características de sintomas. Só que a gente quer saber o que motiva. E aí esse lugar de saber o que motiva é justamente a nossa ideia investigativa e interpretativa do fenômeno. Porque nós não vamos de imediato ter acesso à estrutura do que convidou aquela pessoa àquele sentimento. Ela vai ter os sintomas. E esses sintomas, eles nos convidam a fazer uma análise de uma perspectiva ou patológica ou sem ser patológica. Sonho. O que seria ser sonho? Sonho é. Pra mim, eu acho uma interpretação boa é tipo assim: a gente tem uma porta e um olho mágico, a gente consegue ver dentro de uma sala. Só que a gente não vê exatamente o que está acontecendo ali, a gente vê de uma forma embaralhada por meio de símbolos e signos. E esses símbolos e signos representam o inconsciente. O que foi que você acabou de utilizar para exemplificar a palavra sonho? Mas como é que ia dar a palavra exemplo nesse contexto? Metáfora. Tá?
Alguém aqui está assistindo a aula do Notável Mestre? É uma pergunta, de fato, se não conseguiram ter acesso e assistir. Utilizem também como estrutura de revisão para que vocês possam ter várias linguagens. A ideia da metáfora é um outro tipo de mecanismo que é muito utilizado no consultório ou nos espaços de atendimento. Por quê? Porque muitas das vezes convidamos ao outro, a partir de uma metáfora, a acessar o seu inconsciente por uma outra interpretação. Se você pegar a ideia de uma porta de um olho mágico, alguém aqui sabe o que é um olho mágico? Sabe o que é uma porta? Essa interpretação aqui para vocês é um olho mágico? Por que não? Logo, o que essa ideia de olho mágico convida? Como fica o nosso olhar? Mínimo. Se conseguir enxergar e imitar. Vai perguntar pra mim? Onde uma janela você consegue enxergar na forma muito mais ampla. Logo, essa metáfora ela vai convidar ao entendimento que o sonho é um lugar de difícil acesso. Que a gente vai olhar para aquele lugar e vai centralizar, e o que ali se observa é um olhar. E aí, dependendo de qual seja a estrutura que o outro se apresenta, é uma metáfora interessante. Porque se ele fala de um sonho repetitivo, o olho mágico é uma simbolização interessante para uma intervenção. O nosso cérebro vai buscar formas de atuações para poder entrar em comunicação com a gente. Cada um desses campos é onde Freud ele vai dizer que o inconsciente ele está falando. Porque se a gente lembrar um pouco do filme, na perspectiva do sonho, quantos elementos inconscientes a gente não conseguiu debater sobre? Quantos elementos o nosso sonho ele não traz como uma representação significativa de elementos simbólicos, mas que muitas das vezes nos causa estranheza? Alguém que consegue lembrar seus sonhos? Quem não consegue? Dificuldade às vezes. Às vezes eu lembro, às vezes não. Logo, talvez esse olho mágico esteja embaçado. Porque o que seria a escuridão na tua elaboração psíquica? O porquê é tão dificultoso a memorização desse sentimento? Talvez seja muito profundo estar consigo mesmo em alguns momentos. Associação livre, a gente já transitou compreendendo durante as aulas, que é um fenômeno que o sujeito externalizando palavras e a gente pegar destas palavras algo que convide a ele a entrar num processo de associação livre. Faz uma narrativa qualquer que tu queira sobre sonho. Eu explicar o que é sonho ou eu... O que você se sentir à vontade. Eu acho que sonho é uma mistura de reflexo do dia com coisas que talvez estejam recalcadas algumas vezes e se apresentam de forma de objeto, de situação. E eu acredito que durante a noite a gente tem muitos sonhos, só que a gente só se lembra de parte de alguns deles, e aí quando junta fica uma loucura total. Então consegue sonhar de manhã? Sonhar de manhã? Sim. Porque você utilizou dia e noite. Como é que você sonha? Não, tipo assim, durante a noite é porque é um tempo mais longo de sono, né? Mas às vezes acontece, se você tirar um cochilo assim, de tempo, você tem sono. E onde é que tu dá esse cochilo para ter tempo de dormir de manhã? Não tenho, cara. Por que não? Porque eu tô fazendo outras coisas na faculdade, outras atividades. Como que, por exemplo? Como que? Estudando. Tô aqui na faculdade agora. Então não tem muita coisa que você precisa aprender a fazer cochilo. Você é só estudar.
Mas o que seria essa ideia da associação livre? O sujeito ele vai fazer uma fala e nós vamos convidar a ele a falar sobre aquela palavra que vamos considerar relevante no set terapêutico. Como a inquietação, por exemplo, do porquê o dia. Alguém sonha de dia? Porque qual é a imagem que a gente tem do sonho? Ser algo noturno. Só que quando eu trago a inquietação da associação livre para ela falar a partir das palavras que ela mesma trouxe, ela vai associando conforme a sua interpretação e as suas vivências, convidando assim a gente conseguir fazer rastreios das narrativas ao ponto de tentar invadir o inconsciente do sujeito a partir do que ele vem trazendo cotidianamente no seu processo terapêutico. Porque agora eu entendo que se eu introduzo uma investigação nessa narrativa de dia, na qual ela traz uma ideia de eu estudo, eu cochilo de manhã, eu vou começar a investigar de uma forma profunda que relação é essa de tantas coisas que você diz fazer, mas ao mesmo tempo ficou na redundância do quê? Qual foi a repetição que ela ficou? Logo, vamos invadir o inconsciente a partir da associação livre dos estudos. Vamos tentar entender o porquê esse elemento se repetiu na palavra dela. Por quê? Porque essa repetição de palavras vão convidar a ordem psíquica dela se existe uma angústia profunda ou não. Se não tiver, ela vai adentrando em outras narrativas do que seria esse suposto dia. Com isso, o processo de associação livre começa. Porque a associação livre não é somente deixar o outro dizer e apenas isso. O nosso silêncio pode reverberar quando a gente faz uma pergunta, mas em algum momento vamos pegar essas tais palavras que foram ditas e colocar ela em uma configuração solta, justamente para que o sujeito ele possa associá-la. Não que eu vou precisar ficar fazendo como eu fiz em uma das aulas, questionar a vocês sobre céu, aí foram trazendo palavras, eu fui questionando as palavras ali associadas. Essa é uma associação solta, que não vai ter cunho interpretativo se você não convidar o sujeito com a interpretação dela. Porque se eu ficar investigando o sujeito apenas pelas palavras soltas, eu não consigo contextualizá-lo. E aí é por isso que muitas das vezes vamos ter que ficar atento para saber quais são os elementos do dia a dia que o sujeito vem trazendo com maior importância e significância das suas queixas, para que então a gente possa convidá-lo a uma ideia de associação. Quando eu falo a palavra set, ou set terapêutico, qual é a interpretação que surge? Uma sala, uma mesa, dois caras. O set terapêutico pode ser qualquer lugar que você possa trabalhar com a pessoa, porque ela quer dispor. Por quê? Porque, assim, muitas pessoas não aprendem com o psicólogo ficar em salas, mas tem as pessoas que não procuram o psicólogo nas salas, que principalmente estão nos parques ou estão. Então, eu acredito que o set pode ser em qualquer lugar que você precise de ajuda. Perfeito. O set terapêutico, ele não necessariamente é o consultório. Freud, assim como todos os teóricos da aula do psiquiatra, vai compreender que o set terapêutico é onde o sujeito está com o seu sofrimento. Vai existir o set configurado, aqui é um set, na qual vocês estão numa estrutura de possibilidades, tanto das suas existências, assim como nas interferências dela. E que a gente pode trazer algum proveito desse processo. Mas, se a gente sai daqui, o corredor ele também pode ser um set terapêutico. Por quê? Porque em algum momento, alguém vai sair daqui e vai externalizar algum tipo de sofrimento
ou algum tipo de angústia que pode ser levada durante esse processo. Muitas das vezes, a gente numa parada de ônibus, a gente pode tornar ali um set interventivo, porque o sujeito ali, ele possa ter entrado numa crise ou um sofrimento que convidou a ele a um processo de cuidado e acolhimento. Assim como entender que há uma ideia de ciência e profissão para as psicologias. Por que a palavra as psicologias? Porque a gente vai compreender que a nossa ciência e profissão, ela vai estar numa relação de várias atuações. Podemos atuar no campo social, assim como no campo clínico. O campo social, ele também tem seu set terapêutico. Como é que vocês acham que é o set terapêutico hospitalar? Vocês acham que a gente vai sentar nas poltronas e olhar para o outro? Eu creio que seja nas aulas. Nos leitos, nas alas. A gente conversar com o paciente, ver o que o paciente está se passando e escutar, né, bastante ele, para ver onde realmente as demandas deles. Principalmente, assim, tem pacientes que vão fazer algumas cirurgias, que estão bastante assim, fragilizados, bastante tempo. Então, aí o psicólogo E aí a gente vai compreender que se é onde o sujeito está, cada área da psicologia, ela vai ter o seu set terapêutico. Muitas das vezes, existe um consultório na rua e um consultório de rua, que também é um set terapêutico. Porque ali estaremos acolhendo e trazendo o sujeito a uma ideia de identificação de si. A palavra resistência e contra-transferência. E aí? Quando a gente fala da ideia resistir, o que é que vem para vocês? Quando você nega fortemente. Negar fortemente. O que mais? Não aceitar. O que mais? Talvez a pessoa não O não responder, por exemplo, de vocês. É um ato de resistência. Eu ia dar esse exemplo, mas pra mim. Por que a palavra resistência ela vem nesse processo? Porque nessa relação vamos resistir a algum sentimento que possa estar na nossa relação de. Porque as pessoas elas colocam o processo de resistência. Porque muitas das vezes a gente não consegue suportar entrar em contato com as nossas próprias escolhas. Ou tomar uma decisão. Quem aqui acha que é rápido em tomar decisão? Quem depende da aqui? decisão. Como que, por exemplo? Não sei, talvez o que eu for comer daqui a pouco. Eu decido uma coisa rápida. Sendo que se for uma coisa que vai mudar a minha vida, eu demoro a pensar, que é uma coisa importante. Se eu decidir errado, pode dar errado. Então você está me dizendo que você é o sexo, você já sabe o que é. Não. Por quê? Porque tem várias opções para escolher. Logo, ter várias opções convida a gente a ter um ato de resistência. O sujeito com muitas possibilidades, é por isso que nas provas de múltipla escolha há uma ideia de dificuldade de atuar sobre. Porque existem tantas possibilidades que automaticamente você começa a entrar num ato de resistência com o seu próprio eu. Eu não sei. Mas geralmente também nas perguntas abertas, eu também não ficaria assim. Sim. Eu acho que, não sei quando outros colegas comigo, eu fico muito assim na pergunta aberta, principalmente em termos de como me dirigir para escrever, para não sair do que Perfeito. muito assim. E aí fica em reflexo o ato do resistir quando a gente
entra num processo e muitas das vezes nós não vamos conseguir sair dele, por exemplo. E aí a gente mantém. Uma crítica que a gente pode falar ou trazer à tona como um ato de resistência é sair de casa ou se mudar. Alguém aqui consegue fazer um ato de mudança constantemente? Alguém aqui sabe se modificaria a sua ideia de estilo? Estilo pessoal. Sim. Gostaria. Quem aqui pensou ou elaborou uma possibilidade de mudar de visual esse ano? Quantas vezes mudaram? Vamos para nossas referências de sala. Por que tu não tem que ouvir? Então é a Priscila Sena da sala. Mas por que a persistência e a resistência? Justamente por uma narrativa semelhante ao nosso primeiro contato de desejo. Quando fazemos uma primeira escolha, para se adaptar a ela é um profundo sofrimento. Porque, dependendo de como esteja a nossa ordem psíquica, fazer qualquer ato de mudança convida a gente em muitos aspectos. Se você não tem autoestima, autocontrole e autoconfiança, mudar esse processo é doloroso. Porque você vai resistir. Porque aí você vai ter que entrar em contato com muitas referências de si para essa mudança. Que bom que você se sente bela ao processo dessa escolha. Mas seu cabelo sempre foi ruivo? A transição para o ser ruiva, tu gostou de imediato? Logo, a ideia da resistência é um fenômeno de adaptação justamente por isso. Porque o nosso olhar, o nosso contato primário vai convidar a gente a um olhar de si que é tão doloroso a partir das nossas referências que a gente resiste. Logo, não vou mudar. E aí esse ato de não mudança pode vir atuar em vários outros lugares. Nossos sonhos, a ideia do recalque, assim como as nossas ideias de associação livre. Professor, ainda sobre a mudança, né? Para mim seria uma demanda a mais mudar alguns aspectos do que eu acho ser necessário mudar em mim, mas não porque para mim é importante, ou porque eu sinto uma necessidade. No meu caso, está relacionado ao profissional mesmo, ao trabalho. Então a mudança seria necessária para o meu trabalho, mas quando eu penso nessa mudança, que aí eu vejo o meu guarda-roupa, que é o único canto que eu não consigo organizar da casa, sabe? Porque minha mente é TDAH, então tem um negocinho aqui que está sempre... Então é como se o guarda-roupa fosse uma lembrança. Então, por mais que eu mude, pegue as coisas de longe do interior, mas eu sinto uma grande resistência em fazer essa mudança, porque eu penso assim, a mudança não é para mim nem por mim, não tem problema nem com autoimagem nem com autoestima, mas para os outros, aí sempre vem uma coisinha lá no fundo, vai mudar para os outros, vale a pena até que ponto? Não é para os outros, para uma pessoa, é a questão profissional mesmo, porque eu trabalho com moda, então eu sinto essa cobrança quase que diária das pessoas que estão à minha volta, entendeu? Mas eu tenho muita dificuldade em efetuar essa mudança, porque é como se fosse para atender o padrão do outro. Eu não tenho essa exigência interna comigo, entendeu? Eu me aceito de boa mesmo, muito bem. Mas sempre vem aquela questão, mas eu preciso mudar porque se espera isso, se espera aquilo, se espera esse comportamento, esse estilo, até mesmo para dar credibilidade ao meu trabalho. Mas eu vivo sempre nesse confronto de por quê? Até que ponto vale a pena eu mudar por conta
dos outros, da demanda não minha, mas dos outros. Aí fico nessa briga, nessa dificuldade. E aí o ato de resistência nessa narrativa tem vários desdobramentos. Um deles é, quem diz que você tem autoestima? Eu. E por que está no conflito? Não, porque é justamente isso. Eu tenho autoestima, nunca tive problema. Eu aprendi... Aí você vai ter que saber distinguir o seu autocontrole, a sua identificação. E entender que a autoestima não é somente segurança. Certo? Porque a gente tem que compreender que a autoestima, autocontrole, a autoconfiança, a autoestima, ela nos convida à confiança. Você não queria medir. Você já ia. Você poderia ser uma ideia de impulso. Você iria trazer uma ideia de função de vida tão grande na ideia de autoestima que muitas das vezes é um ato compulsivo. Você não iria paralisar. Você iria. Mas quando chegasse lá, você poderia ter um outro tipo de pensamento que você não se organizou. E aí isso fugiria do seu controle. Então, você pode ter uma ideia de relevância da autoestima na sua narrativa, mas você está num processo de repressão. Porque você está recalcando toda a sua narrativa que você falou desde o início da fala. É tudo aqui. Se você não liga para os seus outros dias, não deveria estar se incomodando. Mas aí vem, de quem é o trabalho? Se você sair do seu trabalho, você vai trabalhar de quê? Não, eu sou empreendedor, eu trabalho para mim. Se você sair do seu trabalho, você vai trabalhar. Eu posso trabalhar com diversas coisas. Eu posso trabalhar em fábrica, eu posso voltar a trabalhar para mim mesmo em outro ramo. A dificuldade em si nunca foi a questão de trabalho. Não vou perder o trabalho por conta disso. Seria mais uma questão de que, muito provavelmente, eu ganharia mais até. Entendeu? Porque uma vez que você passa a credibilidade que os romanceiros vê, então mais clientes você atrai, mais pessoas lhe procuram, mais pessoas têm credibilidade em comprar de você. Entendeu? Nessa profissão que eu tenho hoje, seria isso. Eu já tive várias. Sempre trabalhei para mim. Não é medo de perder o trabalho. Por isso que eu ainda não mudei, porque se de repente eu tivesse medo, eu estou há 14 anos fazendo isso e do jeito que eu estou, tá bem. Então vou manter isso. Entendeu? Mas para mim, de repente, se eu quiser atingir um outro patamar, eu teria que fazer uma reforma, um conceito geral, assim. Depende só de você? Você é a única? Essa Dependeria relação? só de mim mesmo, só de mim, me dispor a fazer. E depois permanecer. Porque uma mudança de um dia, um momento, mas a mudança contínua permanece, entendeu? Tem que entrar em um estilo e permanecer dentro daquele estilo. Até porque eu acho que essa é a minha dificuldade, sabe? Porque isso ia querer muita autenticidade. E a minha autenticidade está em ser desse jeito que eu sou mesmo, porque eu não me faz me sentir bem. Só que aí tem aquele conflito dessa demanda e de onde eu quero chegar, de onde eu vou, aonde eu quero estar. Então você não é autônomo o suficiente para fazer suas escolhas. Não. Está me incomodando justamente isso. Maria Olha a ideia da resistência. Você acabou de dizer. Não posso responder. Eu vou ficar ali, ó, lá da casa. Mas fechando a Gestalt. A resistência, ela começa a vir com esse ato. A gente acha que sabemos, mas estamos resistindo na primeira narrativa que fizemos. Que é a primária. Você falou várias vezes a palavra empresa para mim. Então, como é que você vai padronizar-se numa ideia de estilo? Como é que você vai ficar no lugar de estilo? Como você falou, único se você é isso. Só que eu não sei o que é isso, você não disse. Então, isso é a resistência. Por isso vai não. E aí, nesse processo, e aí vem a ideia da resistência, porque muitas das vezes essas confusões, esse bagunçado, são várias formas de ser. Não existe um lugar específico. E aí, muitas das vezes, escolher esse processo de tudo
nos causa resistência. Por quê? Se a gente abre o nosso guarda-roupa, o que tem lá dentro tem muitas coisas. Só que a maioria são nossas escolhas. Ou vocês ainda deixam os pais ou as mães de vocês, ou esposas e esposas comprarem a roupa de vocês. Logo, por que quando você faz uma compra de uma roupa e depois você olha para ele e faz, essa roupa não é bonita para esse momento? Ou eu não quero usar e desisto. Mas é a sua escolha que está ali. Então, essa materialização de resistência vão ser fenômenos que vão convidar a gente a uma relação diversa. Em algum momento, a gente pode realizar uma transferência. Nessa ideia de transferência, a gente vai ter que saber qual é o fenômeno. E aí, a gente vai ter que entender qual é o ponto que o sujeito está resistindo, que vai utilizar como referência. Por exemplo, em um processo terapêutico, o sujeito ele ensaia visualizando quem é o terapeuta. Ele automaticamente ele percebe como nós nos vestimos, como nós falamos, se nós nos alimentamos. Muitos deles vão perceber esse fenômeno justamente para realizar esse processo de transferência. Por quê? Esse lugar que nós realizamos enquanto terapeuta é um lugar que convida o outro a sustentar a sua ordem psíquica com um suposto saber. Quando ele chega no médico, quando ele chega na terapia, quando ele chega em qualquer outro lugar, ele vai dizer, me diga o que eu tenho. Lembra da clínica médica e psicanalítica? Essa perspectiva de me diga o que eu tenho é convidar justamente aquela imagem a ter a credibilidade de sustentar algo como se ele fosse detentor da minha existência. E eu dizer assim, eu olho para ela e vou dizer, me diga quem eu sou. E nesse ato de ficar constantemente, me diga quem eu sou, nós não temos técnicas e campos de análise, consigo acessar esse sujeito. Automaticamente ele vai olhar para mim como o quê? Como é que você acha que a pessoa vai olhar para você? Quando você consegue acessar algum sofrimento e fazê-lo ressignificar. A pessoa compreende o que ele está sentindo. Vai. Eu ouvi, mas eu concordo. Pode falar. A transferência eu vejo que ele tem algo a me ofertar. E eu só tenho que entender que algo é esse. Porque quando o sujeito ele traz uma demanda de sofrimento paterno, ele vai buscar essa imagem no terapeuta. Seja para destruir, para concordar com ele, ou justamente para se autodestruir. Só que quando o terapeuta destrói ele e ao mesmo tempo acolhe, automaticamente ele vai nos colocar no lugar de uma paternagem suportável. Porque ele fez um papel na qual eu me senti satisfeito. É esse pai que eu quero. É essa mãe que eu quero. E aí, no manual das técnicas psicanalíticas, Zimmermann ele traz muito essa ideia de que ser terapeuta muitas das vezes é fazer com que o outro esteja de contato com o seu sofrimento. Mas o outro vai ver em mim uma imagem que é totalmente dele e do seu desejo. Trabalhar com pessoas idosas, principalmente, vai trazer uma narrativa muito interessante. Alguém aqui já viu um idoso falando, dizendo assim, eita, você parece com o meu filho, você parece com o meu neto, você parece com... Não tem isso? É um processo de transferência.
Aí, naquele mesmo ato de atuação, ela vai entrar no processo de atuação com você. Meu neto é igualzinho a você. Você gosta de comer bolo de fubá? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Ele começa a investigar e depois, quando percebe que você não está falando, ela volta para si. Porque eu adoro fazer isso para os meus netos. Só que você não respondeu. E aí, ela vai ensaiar. Na próxima sessão, eu vou trazer uma coisa para você. E você vai imaginar que é o quê? E às vezes não é o bolo de fubá. Às vezes, ela vai trazer uma coisa única e exclusiva para você. Se trabalha com bordado, ela vai fazer algo para você. Se trabalha com comida, ela vai trazer outra comida, porque você não pode ser o neto dela. Porque o neto dela tem um lugar para ela. Mas ela vai transferir para você algo que o neto não está, ou que ela acha que o neto não está permitindo. E aí, quando esse neto está num processo de puberdade, de adolescência, o estar na casa da avó não faz mais sentido. Principalmente falando de filhos separados. E aí, essa avó, ela perdeu a utilidade dessa referência de maternagem. Ela vai querer maternar o terapeuta. Nesse ato de transferência, o terapeuta aceita o que ela traz e não faz a devolutiva de uma forma. Voltamos para o filme quando falamos de Blair e Concess. Que ele não conseguia mais hipnotizá-la num processo de aprofundamento. Por quê? Porque ele já estava seduzido. Logo, nós não percebemos, principalmente quando o outro tem uma estrutura perversa. Ou quando é uma histérica muito bem elaborativa, ela lhe convida a esse ensaio constantemente. Eu vi você em tal lugar. Posso falar com você quando eu lhe ver na próxima vez? Porque a gente não sabe, né? O terapeuta tem um lugar, mas olha, eu respeito. Ela atua a sua histeria e já responde. Se eu estou na contratransferência, não, fulana, pode, inclusive, não há problema algum. Eu tomo café em tal lugar, se você me... Então, veja, eu começo a dar elementos da minha vida que é desnecessariamente para aquele set. O que é que ela vai? Descobre algo sobre você. Ensaia sobre isso no processo terapêutico e vai trazendo e você vai se identificando ao ponto de você entrar numa ideia de coleguismo que não é afeto e realiza o processo da transferência. Porque você vai se perdendo com o analisando. E aí eu vou contra-transferindo o meu desejo de... Não sei se eu sinalizei que eu não atendo pacientes oncológicos. Falei aqui, não já? Pacientes oncológicos com câncer. Por que eu não atendo? Porque eu não consigo lidar profundamente com essa temática, porque eu tenho histórico cancerígeno. Meu pai, minha irmã e vários outros da família têm o câncer. Então, quando essa demanda unicamente vem, olha, eu estou indicando uma paciente que ela descobriu câncer e está com um sofrimento profundo, eu digo, tudo bem, vou transferir para a fulana, que ela trabalha com essa perspectiva. Quando o sujeito ele vem no processo e descobre, eu já estou com ele um tempo, ou eu já estava, não era a primeira queixa principal, eu dou continuidade. Mas uma continuidade muito atenta para não existir um ato de contra-transferência. E aí, nesse processo, a gente vai ter que ficar muito atento. Por quê? Porque vão surgir elementos da relação humana que são idênticas a qualquer um que faz o processo. Comer, dormir, acordar,
Não são relações humanas idênticas, todo mundo não faz isso? Supostamente, diante das suas vivências e limitações. Então a contra-transferência ela vai me convidar justamente a esse ato. Esse ato de eu conduzir o meu estar com o outro e me afetar no processo. Logo, tudo que o outro disser, eu vou acolher de uma forma paternal ou maternal. E aí, nesse processo, eu saio do papel do analista. Por quê? Porque eu não estou acessando o sofrimento e o outro está gozando desse lugar. Porque como ele não quer falar sobre, eles vão ficar numa relação de sofrimento superficializada. Porque todas as vezes, em sessão, eu vou tirar o impacto do sofrimento dele. Porque eu não quero que ele sofra. Por isso que eu disse que eu quero chegar com a turma de vocês no 9º período e no 10º e fazer essa justa pergunta. Por que vieram fazer psicologia? E falar que é para escutar e acolher não é suficiente. Porque em algum momento nós não acolhemos e não fazemos o acolhimento desse lugar tão benevolente e kardecista e cristão que as pessoas têm no seu âmbito pessoal. Porque o nosso acolhimento, muitas das vezes, ele tem que ser destrutivo. Então, quando acontece a contra-transferência, o ideal é que esse paciente, o cliente, seja passado para outro profissional. Depende muito da contra-transferência. Primeiro, eu preciso estar em supervisão constantemente e em terapia. É a tríade do nosso fazer. Tem psicólogos que nem acreditam na psicologia para fazer terapia e muito menos fazer supervisão. Boa sorte. Mas por que é importante estarmos? Porque no ato da contra-transferência, nós, muitas das vezes, não vamos perceber. É preciso sinalizar rapidamente esse fenômeno. E aí, quando a gente cai em si, vem a nossa frustração terapêutica. E aí, para voltar, você tem que voltar com tudo. E aí, esse voltar com tudo, muitas das vezes, quando o outro não suporta, ele vai para onde? Embora. Porque ele ali já não está mais na ideia de uma amizade que ele tinha antes. Muita gente acha que é amigo do terapeuta. E aí, essa imagem do achar, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta de falar dos meus estilos. E aí ela está num processo de readaptação profissional e readequação no mercado de trabalho. Se manter no mercado de trabalho não é fácil. Nessa narrativa, ela utiliza a minha imagem como uma imagem de sucesso. E quer fazer do processo terapia e supervisão ao mesmo tempo. Ela é da área de fisioterapia. Como eu dei aula para a TEL e fisioterapia, ela se acha no direito de fazer supervisão. E aí eu conduzo a orientação e não o processo como todo. E aí no processo de orientar eu digo a ela, que bom que você percebeu a importância da supervisão, mas você tem que entender que aqui não é esse espaço. Você pode falar sobre a necessidade. Não achar que aqui você vai trazer todos os casos clínicos para falar no processo terapêutico. Se eu tivesse me envaidecido, eu teria seguido como supervisor e não como terapeuta. E aí eu estaria no ato de transferência. A ideia da interpretação. Isso a gente vem falando constantemente que é o lugar necessário para um psicanalista, uma pessoa de abordagem analítica. Por que a interpretação é importante? Para não entrar na interpretação selvagem. Porque todos esses elementos que eu vim citando e exemplificando são campos analíticos. Logo, quantas áreas a gente não tem que analisar do sujeito? E muito mais. Olha a reticência. E aí a gente vai compreender que a interpretação ela se faz necessária, porque para eu poder interpretar um sonho,
muitas das vezes eu vou ter que entender o recado. Para eu interpretar a ideia de associação livre, eu tenho que entender qual é a atuação do sujeito sobre os actos. Porque o sujeito, ele entra em atuação. Por que as pessoas que tiraram nota 10 não estão falando na aula de hoje? Uma atuação surgiu, o sorriso e o constrangimento surgiram. E essas atuações, elas vão falar justamente de qual é a estratégia que vamos utilizar conforme o cenário que for apresentando. Devo perguntar quem tirou notas inferiores a 7 ou a quem tirou notas de 7 a 10? O que é que vocês acham? Por quê? Acho que independente do assunto e da nota, no momento da prova, a gente fica nervoso. Mas, independente disso, a gente, cada um tem um pouco de não saber. Talvez às vezes não consiga se expressar. Logo, a resistência. E aí vão buscar atuar de uma forma, seja ela utilizando as estratégias possíveis de comunicação, o silêncio, ou se comunicar com o outro, porque ele entendeu que essa atuação é onde vem justamente o limite das suas importâncias e necessidades psíquicas. Porque se você está para aprender, você vai utilizar estratégias necessárias para esse fenômeno. Agora, cada um aqui tem a sua personalidade. Alguns se sentem à vontade de falar da sua intimidade ao ponto de aprofundar e convidar a ficar como lugar de exemplificação. Outras vão fazer atuações similares, outras vão pontuar e ficar atentas, outras vão ficar apenas prestando atenção. Entendo que há uma escuta, mas na hora de reelaborar isso, se perde. Por quê? Porque nesse ato de atuação, entre prestar atenção, observar o que eu estou falando, requer outras estratégias. E aí, se você não busca essas estratégias conforme as suas necessidades, seja estudar os materiais ou buscar outros conteúdos, você não vai saber atuar com a ideia de o que você consegue produzir. Logo, vai entrar em resistência. Porque a primeira pergunta é, eu estou aqui para aprender. Mas aqui também é um espaço de troca. E eu não sei, ou eu acho que eu sei, ou eu não quero falar, é um ato de atuação. Porque são palavras que vão vir. Porque esse fenômeno do eu não sei, do silêncio, faz parte. Todo mundo acha, em algum momento, que não vai saber dar conta. E isso não deveria ser um fenômeno que causasse a tal da resistência. Mas por que causa? Porque, em sociedade, nos convida constantemente a uma ordem psíquica de sofrimento. O mundo, ele não é acolhedor. Logo, todas essas falas e esses campos analíticos, eles vão ser ordens psíquicos dinâmicos. Pode vir um sobressaindo, mas vão estar em atuação constante. Porque a ordem psíquica, principalmente o inconsciente, ele vai ser dinâmico. Quantas falas ou exemplificações ou situações em sala de aula, seja na minha aula ou de qualquer outro professor, não pode convidar vocês a esse processo de resistência? Ou muitas das vezes, o ato mesmo de ficar atentos, ficarem se identificando com algo e querer falar e não conseguir, porque esse algo pode trazer algum sentimento, assim como não tem nada para falar de fato. Essas atuações vão de acordo com a personalidade de cada um. Seja com a necessidade de se apresentar, porque existe um padrão do que você sempre foi, do primeiro período até aqui. Quando chega no 10º ou no 9º, eu vou saber a diferença da personalidade de cada um de vocês, porque a gente acompanha vocês durante 5 anos, não é uma convivência grande? Sim. Todos os dias, praticamente.
Quem acha que vai performar esse tipo de comportamento até o final? Não vai. E aí, quando chega no próximo período, as disciplinas elas vão dialogar com as desse semestre e do outro. Se fizer alguma pergunta, vocês vão fazer a atuação do silêncio. Porque vocês vão achar que é novidade. E aí ele vai entrar no mesmo processo de negação. Eu não sei. Só que aí, quando começa o professor a dar aula, começa as falas, expressões de no semestre passado. E aí quando chega no nono, não lembra de nada. Superficial. Mas são 5 anos. E você não estuda, é reprodutor de slide, é uma atuação. Estuda para fazer a prova, não para aprender. Por isso as questões que a gente coloca aberta, ela convida um conflito interno, tão quanto as de múltiplas, porque vocês estão sendo avaliados. E o sentimento de atuação desse processo é justamente entrar em ansiedade. Mas se você sabe do conteúdo, as abertas não deveriam ser um problema. Mas por quê? Porque expressar, tanto em fala quanto em escrita, é um problema. E aí a gente vai ter que entender que os mecanismos e as estratégias de ação que utilizamos, elas vão de acordo com as nossas vivências e os nossos sentimentos. Cada um aqui está utilizando um mecanismo de atuação. Alguns histéricos, alguns outros utilizam o xiste, o sorriso constante e o humor. Alguém sabe o que é o xiste? É como se fosse uma forma de tirar da controlar o verdadeiro. O que mais? Como vocês sabem muito, eu estou entendendo que o silêncio de vocês é sobre isso. Se acalmem e respondam um de cada vez. Eu não sei o que é isso não, eu também não sei o que é. Isso é o xiste que a gente acabou de fazer. É utilizar o humor para falar as tais verdades e convidar o outro a cair em si. Porque o humor, ele é uma estratégia de comunicação social, porque ele convida neurologicamente a atuações psíquicas universais. Bocejar. Se você fizer constantemente uma pessoa que está prestando atenção, você vai bocejar. Porque é uma linguagem universal psíquica. Então, seu cérebro vai compreender. Assim como um sorrir. Alguém já ficou vendo risada de bebê? Conseguiu ficar sem rir? Às vezes não é engraçado, mas o ato de estar ali convida a gente a essa linguagem universal. E muitas das vezes o xiste é uma forma engraçada que você utiliza para falar do seu sofrimento. Porque é um mecanismo, é uma estratégia. Você vai atuar sobre. Inclusive pessoas que gostam de fazer muitas piadas e graças, e aí a gente pegar o stand-up, que é um processo organizador desse arte. Por quê? Porque ele ali está utilizando muitas das vezes o sofrimento de si para construir estratégias psíquicas para lidar com esse sofrimento e muitas das vezes atuar sobre ele. Então cada um aqui vai atuar o seu mecanismo de defesa e isso precisa ser analisado, porque isso é a sua linguagem psíquica. São também os diversos tipos de processos cuja finalidade é afastar o evento, que é o sofrimento, da percepção consciente. Logo, se eu fico fazendo graça, o outro vai prestar atenção e perguntar algo sobre aquele sofrimento? Não. Quando eu utilizo as metáforas para falar de outras linguagens, como exemplificação, é um mecanismo de atuação, mas também é um mecanismo de acesso. Porque pelo humor a gente consegue utilizar. Por exemplo,
quando você está atuando, algumas das vezes você utiliza o sorriso. A minha expressão facial é essa, porque educação é primordial, gentileza a gente escolhe, e simpatia não é para todos. Então, em algum momento, a gente não vai achar graça e o cliente está falando de uma coisa horrorosa, na qual ele mesmo diz que é horror. E está rindo. Você acredita, menina, que eu descobri que eu fui violentada na infância e ri? E aí utiliza. Ah, é por isso que eu não tenho homem. Até hoje estou traumatizada. E ri de novo. Essas narrativas, justamente o xixi, por quê? Porque ela vai utilizar esse humor para poder justificar que ela é forte. Porque agora ela é mãe de 2 meninos. E aí a pergunta é, o homem que ela está é o pai das meninas? Não. Então, constantemente... Não. Eu acho que eu passei na ata. Não. Então se perdeu por aí. Então pode ir, tchau. Lembro de você. E aí, por que ela vai utilizar o humor para esse processo? Porque se a gente for utilizar a vivência dela, a gente vai perceber que uma das pessoas que a violentou na sua infância foi o seu pai. E aí, essa narrativa de sorrir é justamente um mecanismo que ela utiliza para não tornar o sentimento do complexo de Édipo algo doloroso. Porque aquele que eu amava não pode ser meu, mas ele me fez de surdo. E isso é mais doloroso ainda, porque aquela que eu fui pedir o resgate, a minha mãe, a minha avó, a vizinha, a delegacia, disse que quem era culpada, logo volta para o complexo. Eu estava errada desde sempre, porque eu sempre desejei meu pai. E aí esse ato de violência psíquica convida esse sujeito a um mecanismo de atuação muito profunda. Vamos para o set terapêutico de uma comunidade e vamos para a alta classe. Há histórico de violência em qual das duas? As duas. A atuação das mulheres vão ser a mesma? E aí essas atuações cada um vão exercer o seu mecanismo de defesa justamente conforme o que cada um quer representar sobre essa imagem. E aí vem as estratégias que essas pessoas podem utilizar como ordem psíquica. Ser uma mãe carrasca, por exemplo. Ser uma mãe que convida a essa relação mãe-filha ao ponto dela mesma violentar a própria filha, levar para o ginecologista ao ponto da criança ou da mulher ou da própria filha, num contexto de desenvolvimento, sofrer uma violência obstétrica ou ginecológica. Porque ela não quer que a filha perca a virgindade. E muitas das vezes ela quer escolher qual é esse homem. E aí, nesse ato, ela está também num processo de repressão, resistência. Porque ela recalcou o motivo. Ela só está externalizando o sintoma. Assim como uma depressão, por exemplo. E aí, a função da análise é preparar o indivíduo para suportar tais eventos. Porque é fácil você chegar, descobrir que é o pai daquela pessoa que a violentou e devolver para ela. Só que quem me trouxe foi ela. Então já não era fácil há muito tempo. Então a gente vai ter que entender qual é o campo analítico que vamos adentrar sobre esse processo para invadir a ordem psíquica desse sujeito, justamente para não desconfigurar ele de imediato. Porque às vezes a gente percebe, durante 1, 2, 3 sessões, que tem algo sexual envolvendo essa figura. Vamos levantar as nossas hipóteses para investigar. Quando ela traz esse fenômeno, a gente vai ter que saber como é que ela trouxe. Porque não é o que é dito, é como é dito.
E essa narrativa do como é dito é justamente onde vamos construir a nossa interpretação. Porque como é que a gente imagina uma pessoa falando de estupro? Ou de uma violência? O que mais? Não falando. Não falando. Tremendo. Sim. O que mais? Ainda em choque. Ela vem trazendo as falas dela meio que com um sentido de nojo, não já. E aí, veja, há várias formas que vocês trouxeram de elementos interpretativos que são interessantes, mas que a gente tem que lembrar. Depende de qual seja a demanda que o outro está ali apresentando como seu mecanismo. Porque se ela estiver sentindo prazer, se ela não tiver, ou ele não tiver sentindo incômodo, para quem não participou, no dia que a gente fez a oficina ao People, eu trouxe sobre a despatologização da vida na perspectiva da luta antimanicomial e a violência sexual. E aí o professor Marcelino ele até pontuou, diante das suas experiências, junto com a Raíssa, que foi a palestrante que eu trouxe, a questão da violência sexual. A figura masculina, em diversos aspectos, ele denuncia quando ele é violentado sexualmente. Inclusive, até estão me dizendo, indicaram o filme que está na Netflix, Bebê Rena, né? Que traz justamente a história do cantor que foi violentado. Mas por que o homem ele não fala sobre? Ele faz o processo de repressão. Porque justamente há uma estrutura social que convida ele a uma ideia de masculinidade que faz com que ele aceite e ao mesmo tempo meio de sofrimento. Porque muitas das vezes, quando ele vai reportar, ele vai entrar numa ordem psíquica dessa masculinidade. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai atuar. Mas para mim foi bom. Porque a concepção imaginária dessa ideia de perder a virgindade, de ter que ser homem, é social. Só que é uma atuação. Porque quando isso é repetitivo, convida ele um ato de atuação outra. Logo, cada fenômeno psíquico vai depender de como o outro está. Então, para que as nossas interpretações não fiquem superficiais e selvagens, nós não podemos responder. Nós temos que vivenciar para poder interpretar. Porque se a gente for fazer uma interpretação solta, embora a gente foi fazendo uma interpretação 7, eu não vou conseguir interpretar toda a repressão. Primeiro que não é um 7 para isso. Não porque não é um consultório, porque não é o momento. E um outro, porque se eu não entendo como o recalque dela está atuando, eu não vou saber como o superego dela vai estar numa relação de limites. Justamente para entender por que você não vai. Então, para eu entender a sua repressão, eu preciso convidar ao sujeito, a uma fala na associação livre, que vai se aprofundando nesse sofrimento, até eu entender quais são as normativas de lei que ela construiu. Porque não é o superego que nos boicota? A ideia da pulsão do desejo constante? O meu eu, ele quer estar constantemente equilibrado. Mas, ao mesmo tempo, ele é desejante. E aí vem os mecanismos de defesa. Vou ou não vou? Meu ego está dizendo, eu posso escolher qualquer um dos dois. Inclusive, sou uma pessoa de escolha. Mas aí tá, não fui, mas também disse que não fui.
Então, a gente vai ter que entender qual é o mecanismo que está sendo atuado aqui, justamente para interpretar qual é o recado, qual é a repressão. E aí é onde a gente vai atuar na investigação. Porque aí eu vou entender constantemente a sua narrativa desse fenômeno. Principalmente com um outro mecanismo que ele é utilizável como interpretação, e acho que todo mundo, num processo universal, saiba. Ato falho. Um sujeito ele não consegue sustentar na mesma narrativa, principalmente no sofrimento, da mesma forma. Ele vai cometer um ato falho. Por exemplo, num set terapêutico, o paciente estava trazendo esse sentimento de não poder fazer escolha, obviamente ele estava atuando nas suas repressões, e ele estava muito desenvolto nesse processo, porque é um movimento que ele faz há muitos anos. Óbvio que ele sabe quais são a atuação que ele vai utilizar nas repressões dele. Porque ele sabe, eu não vou até aqui porque isso me causa medo. Ponto. Não vou viajar porque eu tenho filhos. Ponto. Limitou a narrativa. Só que na hora dele falar filha, ele falou minha esposa. E foi falando. E aí, quando ele se toca, ele usa o xiste. As duas são tão parecidas que eu nem sei quando eu estou falando da mãe e da filha. Usou humor e eu peguei o ato falho. Elas duas são tão parecidas assim para você trazer um desejo tão incestuoso como esse. E eu tiro ele do humor. E boto ele justamente no outro processo. Qual a graça de você ter confundido a sua filha com a sua esposa? Não achei graça nenhuma. E aí ele vai entrar num processo dessa repressão. Porque eu conflitei o ego e o superego. Porque eu coloquei o limite na palavra com incesto. Automaticamente ele vai entrar num processo de incômodo e não vai mais atuar. O que é que ele vai fazer? Ele vai externalizar de uma forma verdadeira sobre o sentimento dessa comparação. E aí, nesse processo de comparação, a gente vai adentrando, no caso, até ele entender o porquê daquela fala. E, obviamente, a gente também convidava o nosso acervo interpretativo do caso clínico. E aí ele vai deixando de atuar porque constrange ele. E esse ato de constranger, a gente pode pegar, dependente de qual seja a atuação. E é muito interessante. Alguém que diz que lembrou o sonho, já contou um sonho para alguma pessoa em específica, com algo surpreendente? Alguém já teve algum sonho que acha que é surpreendente? Como que é, por exemplo? Tu pode compartilhar? Na verdade, foi um sonho, até hoje não é um sonho, mas basicamente era uma junção de todos os filmes, animes, desenhos, séries que eu já tinha assistido no estilo Guerra Infinita, um contra o outro. Sim. E realmente tinha muitos personagens, muito. Eu ficava assistindo, sem imaginar. E eu contei pra minha mãe, eu disse, E nesse momento de sorrir, onde é que tu estava no sonho? Onde é que tu estava no sonho? eu estava no meio. Vendo acontecer acontecer uma guerra, estilo Guerra Infinita. E eu estava no meio, observando o que estava acontecendo. Segura essa informação. Lennon, o que é sonho? E a ideia do manifesto. O que foi que ela acabou de trazer? Perfeito. Ela trouxe o fenômeno. Emergiu o fenômeno do que ela tem como lembrança do sonho. Só que a gente vai ter que interpretá-lo. Vamos utilizar agora a associação livre para analisar esse campo.
Porque ela utilizou palavras simbólicas. Alguém sabe quais são as palavras simbólicas? Que é os animes, que ela estava no meio. E essas palavras, elas estão em ordem por quê? E aí vamos começar a entender quais são os desejos ou fantasias sexuais que o sujeito ele possa ter dessa infância, para poder estar utilizando como estratégia psíquica para esconder. Porque o que foi que ela me trouxe na ideia de relevância de sujeito? Ela está no meio de uma guerra. Mas qual foi a relevância que ela trouxe sobre esse processo? Ela contou a mãe dela e começou a rir. Perfeito. Ela quis compartilhar com alguém. E ao compartilhar com a mãe, ela sorriu. Você conseguiu sorrir junto? E aí a gente precisa entender como é que uma lembrança de uma guerra que não se acaba se vira humor. Eu não posso fazer isso, porque eu sei demais. E aí esse processo é justamente porque a gente vai pegar esses elementos manifestados e questionar quando eles virem de novo em outros elementos. Porque se a gente está no processo psicoterapêutico, a gente está numa relação sistematizada. Quando você chegar nos 8º, vocês vão ver que o processo de atendimento breve vai paralisar ali, porque vocês vão fazer encaminhamento. No 9º, 10º, a gente sistematiza e vai atender aquele mesmo paciente, consulente, cliente, até chegar à finalização do curso e faz o repasse para os próximos 9º e 10º. Por quê? Porque a gente passa um bom tempo escutando aquele sujeito e a sua história de sofrimento. Eu vou ter elementos o suficiente nessa perspectiva de não poder compartilhá-lo e vou trazer uma interpretação de tudo que foi dito nesse processo. E eu vou considerando relevante para atuar na interpretação. Porque aí eu vou pegar todos os fenômenos de guerra do processo psicoterapêutico e convidar para aquele processo de associação livre. Porque ela vai ter que me dizer que guerra é essa. Principalmente porque ela disse que estava no meio. E saiu sorrindo. Ou você é muito vitoriosa para estar nessa guerra sair sorrindo, ou você é muito perversa para gostar das mortes. Então, nessa perspectiva entre ser horroroso ou prazeroso, porque quando alguém entra numa guerra infinita, tem vencedor? Depende de qual seja o cenário. Se é uma guerra infinita, não vai acabar, eu vou ter que ficar em guerra constante, não é assim? Só que essa maior guerra é a guerra que a gente tem infinitamente, só quem derruba é a morte. A guerra com nós. Logo, não me importa a sua mãe, me importa a guerra que tem com você mesmo. E aí a gente vai pegar essa infantilização de retratação entre animação. Quantos anos você tem? Pode compartilhar. Uma pessoa de 20 anos está entrando na vida do adulto jovem. Os elementos do anime têm várias configurações, não tem? Qual é o tipo de anime que ela assiste? E aí, esse maior bocado já está na sua narrativa. Quais? Eu tenho um tempo suficiente para. E aí eu faço essa intervenção no processo terapêutico justamente para desmanchar a atuação de resistência que ele está tendo. Porque eu quero o quê? O recalque. Logo, eu vou questionar ela que tantos animes é esse, tem um tempo suficiente. Se você quiser desistir do processo terapêutico, o tempo é esse, então me conte agora. Se quiser continuar, a gente não tem tempo. Logo, o nosso processo de guerra aqui também é infinito. Você pode ficar até a vida idosa ou até eu morrer ou até você morrer. Então, a terapia você vai ter tempo suficiente para atuar. E aí, nessa perspectiva, vamos convidar ao sujeito, e aí é onde entra a transferência. Porque se eu consigo montar um campo onde esse sujeito consegue externalizar e quebrar um dos seus processos de mecanismo, e eu conseguir convidar a falar de uma forma que não cause tamanha dor, ou se cause eu contorno,
automaticamente esse sujeito pode entrar num ato de transferência. Você me aliviou. Porque quando chega no final da sessão, eu faço o questionamento. Você se encontra da mesma forma que você chegou? E o outro vai ter que me dizer se sim, se não. E normalmente eles vão dizer, estou um pouco aliviado. Não resolveu tudo. Eu disse, que bom. Porque se eu tivesse resolvido tudo, a gente teria que realmente continuar a sessão ainda hoje. Para você entender que aqui não é tudo. Logo, eu não vou dar conta do seu sofrimento. E aí eu entro no processo do contrato terapêutico, justamente para o outro sair dessa imagem de incômodo, para ele entender que ali é um sentimento de acolhimento. Passado por isso, trouxe aqui a ideia da associação livre, e é importante saber o porquê a cartaz. A gente transitou isso também na leitura do filme e algumas outras aulas, lendo e relembrando o que é a cartaz. Não é isso que vocês estão fazendo na aula, né? Não é silêncio. Mas é cura. Cura. O que mais? Processo de fala contínua. Processo de fala contínua. Que pode convidar uma interpretação de alívio. Eu vou colocar cura em aspas, porque a gente não cura ninguém. O que mais? Você falava assim, você sente, né? E eu ia falar isso aí, dessa sensação. Aí, você externar, tá causando antimatéria, está enfrentando. E muitas vezes vem e deixa você limitado. Perfeito. Vamos ter que compreender que a cartaz, diante de todos esses elementos trazidos, é a forma como o outro possa externalizar tudo o que ele deseja. Seja de uma forma exacerbada, falando continuamente sobre seu lugar de vida, e isso contextualiza o sofrimento, ou atuações, pode falar coisas superficiais, que não tem nada a ver, mas é um mecanismo que o sujeito vai ter para aliviar a sua ordem psíquica a partir da fala. E essa ideia, ela é necessária porque consideramos a narrativa que o outro possa trazer, seja em qualquer abordagem relevante. Porque qual é a ferramenta do profissional da psicologia? Qual é a ferramenta da nossa ciência e profissão? A escuta. Logo, o outro ser cartático é primordial, porque é onde conseguimos colher e acolher informações. Logo, vamos entender essas expressões. Para finalizarmos por hoje, vamos parar aqui nessa lâmina de deslocamento. Vou passar, eu acho que o material que eu mandei já está com essas lâminas, não? Tá. Mais um motivo, que o silêncio não reverberar. Vou reforçar mais uma vez o nível do slide. Próxima aula, não vamos dar continuidade ao montado honesto até a gente chegar ao conteúdo da segunda aula. Ok? Estou avaliando se eu vou colocar a avaliação de vocês 10 questões abertas ou colocar 5 questões, um avalio 6 e já distribuir nos outros. Logo, estudem e vou mandar material para vocês. Oh my God.